Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso canal veio em uma consulta muito especial. Eu sempre adoro vir aqui na doutora Valéria Carboni. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Ela é radiologista especializada em medicina fetal. Então a gente tem essa parte do pré-natal, que são os ultrassons, que são super importantes. Ora feita pelo obstetra, mas na maioria das vezes por uma profissional que tem um aparelho especializado para isso, né? Sim. Ô Val, eu queria que a gente começasse falando, vocês vão acompanhar um pouquinho. Hoje, gente, é o dia do meu segundo morfológico, né? O primeiro acontece aos 3 meses de gestação e o segundo agora nos 5 meses. E eu queria que você falasse para as nossas gravidinhas aí de plantão a importância realmente do ultrassom e desse pré-natal. O ultrassom do primeiro trimestre e do segundo trimestre fazem parte do rastreio das anomalias cromossômicas, como por exemplo a síndrome de Down, que é a anomalia mais conhecida. Mas muita gente acha que é só por conta das síndromes que a gente faz esse exame. Existem malformações do bebezinho que não são sindrômicas, que não fazem parte da síndrome de Down ou de outras síndromes. Então, nós temos que ver se o bebê tem algum tipo de malformação, tanto externa quanto interna. Então, esse é um dos momentos mais importantes, na minha opinião, que é entre 20 e 24 semanas, para a gente analisar o bebezinho como um todo. Você consegue ver desde se tem todos os dedinhos da mão, do pé, se a perninha tá certa, a formação da coluna. Isso. Até alguns marcadores que a gente chama, que por exemplo, o espessamento da pele da nuca, né, ou da parte do crânio, que pode ser uma síndrome de Down, por exemplo. Mas é muito importante, como nós já havíamos dito, que malformação do coração é a mais importante malformação fetal. A cardiopatia fetal é super importante. Sim, né? Então o coração é um órgão importante que antes, quem fazia ultrassom morfológico não via muito ou não estudava muito. Hoje a gente sabe que precisa estudar o coração no exame de hoje. Daí a gente vai ver o rostinho, para ver se não tem lábio leporino, se não tem palato aberto, porque uma coisa é ter o lábio aberto, outra coisa é o céu da boca aberto. Tá. Né? E aí a gente vai descendo, se a língua fica dentro da boca, se o nenê tem tônus muscular, então se ele fica com a boca aberta ou se ele tem tônus. O bebê pode abrir e fechar a boca, mas não ficar assim sem tônus, né? Tem uma coisa que a gente vê e que não é medida, é posição e movimentação. Dormindo, o bebê fica em qual posição? Dormindo, o bebê não fica jogado. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que avaliar. E aí, falando dos membros, se tem os 5 dedinhos, mas se a mão abre e fecha certinho, entendeu? Porque essa falta de mobilidade também são diagnósticos de malformações, se os ossinhos são simétricos, se eles estão bem formados, a densidade óssea, o tamanho deles, né? Porque às vezes é assimétrico. A gente já viu vários bebês sem a mão, por exemplo, né? Ou com o dedinho grudado. Isso é importante ver no morfológico. É o exame mais importante, né, na formação aí do seu bebê, que você tem que ficar atento a esse morfológico. Então, enquanto a gente se prepara aqui para mostrar para você este, que é o segundo morfológico agora, no 5º mês, eu quero que você dê uma olhadinha no que a gente já gravou do primeiro morfológico, que é feito sempre entre 12 e 14 semanas, né, que é o 3º mês. Roda aí.
Então nós terminamos agora, graças a Deus tá tudo em ordem, né papai? Papai veio acompanhar, ó. Tá tudo em ordem, a gente sai mais aliviada também. Sim. Então pro momento tudo ok. Pro momento, é como nós falamos anteriormente, não encontramos nada que possamos nos preocupar para essa fase. Então, olha, a primeira coisa que nós temos que observar é fazer o ultrassom transvaginal para medir o colo do útero, porque principalmente nessa fase que vocês viajam para fazer enxoval e tudo, nós temos que ver a medida do colo do útero e se ele está fechadinho. A abertura do colo do útero, a redução dele não dá sintoma, então a melhor forma de avaliar é via transvaginal. Então aqui eu vou ver o quê? Ó, coraçãozinho do bebê batendo. A posição que a bebezinha tá hoje é assim, ó, a cabecinha tá aqui embaixo. Então ela tá de comprido, assim, que a gente chama de posição longitudinal. Olha onde tá a coluna. Tá vendo a coluninha aqui, ó? Ela tá de bruços. Ó, tá se mexendo. Ó a coluninha, até o bumbum aqui, ó. Ó, não parou de se mexer. Ó, coluninha. E a cabecinha aqui. A mãozinha. Nossa, tá mexendo. Ó a mãozinha aqui, ó, mexendo. Tá vendo, ó, fechadinha? E a outra mão aqui. Então ela tá assim. Ó como ela tá tentando se esconder. Dá pra perceber aqui a orelhinha, o ombro. Vamos tentar cutucar. Olha que graça. Tá tentando se esconder, tá vendo? A ideia que se tem que no morfológico as medidas são importantes. Tem medidas importantes, mas o local dos órgãos e como ele está formado é importante também. Então, ó, na cabecinha nós temos vários marcadores importantes para essa fase. E por que a gente fala tanto desses marcadores? Porque é nessa fase que nós temos uma tabela mundial e que foi se instituído sabermos a incidência das malformações ou das trissomias com as medidas principalmente do cérebro. Aí, ainda dentro do cérebro, nós vemos, olha a linha que divide o cérebro, tá vendo? Sim. Então a linha que divide o cérebro em duas partes iguais, essa linha se abre aqui e aqui continua. Porque aqui é onde faz a comunicação dos dois hemisférios cerebrais. Isso é uma das coisas mais importantes durante toda a gestação. E essa região mais escura é o centro da respiração e dos batimentos cardíacos. Tem bebê que não tem isso, ou que os tálamos são fundidos, e a gente vê claramente isso daqui. Você está vendo essa parte colorida? É o sangue chegando dentro da cabeça. Então, nós analisamos dessa maneira para ver que não tem aneurisma, por exemplo, ou alguma malformação vascular, e nós vamos quantificar, ou seja, ver quanto de sangue chega dentro da cabecinha. Olha só, a mãozinha fechadinha, tá vendo? Olha, o dedão e os 4 dedinhos, e olha como fecha bonitinho, né? Isso é uma coisa muito importante. Os ossinhos do antebraço, ó, o rádio e a una, e o ossinho do braço. E, ó, é menina mesmo. Aonde dá pra ver? Aqui, ó, aqui eu tô no meio da perninha, ó, coxa de um lado, tô por baixo, tá vendo? Coxa do outro lado. Baixo. É. Tá vendo que parece, ó, um sanduichinho aqui, ó? É o órgão genital. Ô Val, com quanto tempo é normal a mãe começar a sentir mexer? A partir de agora, até tem paciente que só sente com 24 semanas. Então, de 20 a 24 é bem variável. Tá? Olha o pé. Ó. Dá pra os dedinhos e do outro pezinho. Tá vendo aqui, ó? Dá pra contar. E dá pra ver que a implantação da canela com o pé tá bonitinha, não tem pé torto, não tem aquele pé pra trás, ou um pé que fica jogadinho assim, que são as principais malformações de implantação do pé. Ô Val, esse tipo de exame não é um exame que a mulher encontre no sistema público de médico? Encontra.
O morfológico, sim. Morfológico, sim? Sim. Os 2 morfológicos e geralmente são os 2 morfológicos e o último mais próximo do final do parto, do final da gestação. Tá. Ô Val, uma das perguntas que a gente ouve bastante também, e é um dos medos do morfológico da mãe quando vem aqui, meu filho vai ter uma síndrome de Down ou alguma outra síndrome? Se ele tem um irmão, um parente próximo, um primo, se ele tem na família alguém que tem síndrome de Down, há uma chance maior do filho dele ter, dela? Quando tem histórico de malformação, não é qualquer ela que seja, algumas síndromes têm um componente familiar. Então, vamos dizer que na sua família você tem um irmão com síndrome de Down. Então, nós vamos direcionar esse ultrassom e toda a pesquisa, então NIPT, que são aqueles outros exames, ou às vezes uma aminocentese, né, se tivermos alguma dúvida, lógico, né? E o lábio leporino. Lábio leporino, se tiver alguém histórico, tem, é genético? Sim, é familiar. Aumenta em 7 vezes a chance do bebê ter. Bastante. Se a paciente tem histórico de qualquer malformação na família, tanto o médico que está fazendo o exame quanto o obstetra tem que ser informado. A mãozinha, ela está escondendo hoje o rostinho, tá vendo? Ela tá... Nenê. Olha a boquinha, ela não quer ficar. Abriu a boca. Olha que graça. Olha isso. Narizinho e a boquinha. Não é todo exame que nós conseguimos fazer essa imagem, porque depende. Constituição física da paciente, quantidade de líquido, onde está a placenta e a posição do bebê. Olha que graça. Tá vendo? Narizinho bem formado, olha a boquinha. Mais magrinha, ela vai ter um bocão. Já tem. Ela tá se escondendo. Olha, as 2 mãos. Tá vendo? Agora mostrou o queixo e a boca. Tá meio brava. Você viu o cara de bravo, né? Mal educado. Olha, gente, você acompanhou um pouquinho de tudo, do morfológico do 3º mês, agora do 5º. É um exame que demora em média 1h30. Então, a gente falou muita coisa importante e a gente continua aqui nas medições com a doutora Val. E ela me deu uma notícia muito boa que eu quero compartilhar com vocês, seguidoras, que muita gente inscrita aí no canal, seguidora das minhas redes sociais, gostariam de fazer um exame mais aprofundado, às vezes não tem condições, ou não tem esse exame onde a pessoa mora, ou ela só faz pelo SUS, enfim, a Val abriu uma janela aqui muito legal, que ela de vez em quando faz as suas apresentações, né, Val? Porque as aulas que eu dou no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, na residência médica de radiologia lá, eu tenho as aulas teóricas, mas eu tenho as práticas. E nas práticas eu posso chamar algumas das suas seguidoras para fazermos essas aulas. Olha que legal, aí sem pagar nada, você tem aí 1h30 praticamente de exame com a Val. A pessoa tem que ter paciência, porque eu vou mostrar como se faz, e os residentes ficam junto. Ela precisa saber que é uma aula, né? Sim. Quer dizer, pode demorar até mais do que essa 1h30. Sim. Porque eu preciso ensinar como mede, mas é um exame acaba... É um exame super completo, né? Que às vezes você não encontra por aí, né? É uma oportunidade. E não só as gestantes, porque a gente dá aula de vários órgãos, né? Tá. Viu? Presente pra você aí, nossa seguidora. É só entrar no Instagram dela, vai lá no direct, abre contato, que depois vocês alinham e participam disso, que vai ser delicioso. O Instagram dela tá aí, @doutora Val Carboni. Se você gostou desse vídeo, toda semana, toda quinta tem conteúdo novo, cheio de informações, dicas bacanas pra você, porque agora a Amanda é mãe. Tchau, gente. Obrigada, Val. Tchau.